Olá, queridos espectadores do canal Histórias e Amores. O amor pode impedir alguém de viver a sua fé? Hoje trago para vocês uma história que vai mexer com o coração de todos. Preparem-se para conhecer amor e pecado. Wish that I could find the words to describe you now. A pequena cidade do Rio Dourado era conhecida por sua devoção religiosa e suas tradições conservadoras. No centro, o imponente templo erguia-se majestoso, com suas torres apontando para o céu. Dentro, o som suave dos cânticos sagrados era ouvido. Era um lugar de paz e reflexão, onde a comunidade se reunia para buscar consolo espiritual. Clara, uma jovem de 20 anos, recentemente consagrada à vida religiosa, vivia com o objetivo de realizar o sonho de sua mãe, tornar-se devota pura e fiel às suas doutrinas de fé. Bela e graciosa, irradiava uma aura de pureza e inocência. Sua voz era doce e melodiosa, frequentemente ouvida nos cânticos. Sua mãe, uma viúva há muitos anos, criou a filha com rigidez, sem lhe deixar outra opção a não ser seguir os caminhos traçados por ela. Sobre o pai, Clara nunca obteve informações exatas e nem sabia o nome. Quando mais jovem, Clara percebia os olhares enamorados dos rapazes, mas não alimentava o interesse deles porque sabia que a sua mãe jamais permitiria que ela namorasse e muito menos viesse a se casar. Já estava consciente de que não se casaria, nem formaria uma família. Não era esse o rumo que ela desejava em sua vida, porém sempre foi submissa às vontades de sua mãe e não queria desapontá-la. Dessa forma, passou a ser chamada na pequena localidade de A Santinha. Com o tempo, os homens solteiros nem mais tentavam se aproximar dela, apesar de ser muito bela. No entanto, sabiam que não conseguiriam namorá-la, e assim a Santinha vivia para cumprir os sonhos religiosos de sua mãe. Em uma manhã de domingo, após a reunião no templo, Rio Dourado amanheceu agitada. Ao cruzar a pequena praça, Clara percebeu que o povo do lugar, que sempre foi curioso e adorava falar da vida alheia, comentava sobre algo novo na cidade. Cidade pequena é um lugar onde nada passa despercebido, e tudo que foge ao conhecimento dos moradores causa surpresa e espanto, tornando-se motivo para longas conversas cheias de suposições e achismo. Ao entrar em casa, a sua mãe, com um olhar de curiosidade, lhe falou: Clara, um homem chegou na cidade e está morando naquela casa fechada há muito tempo. Dizem que é um homem muito estranho, misterioso e que é descendente dos Bryan, a família que fez pacto com o mal. Clara não deu crédito ao que a mãe dizia porque sabia que ela não era diferente de todos os moradores do lugar. Entrou no quarto para se trocar e ir ao rio banhar-se, como de costume. Na beira do rio, ela gostava de se sentar em silêncio, ouvindo o barulho da água e o cantar dos pássaros. Ali, naquele lugar, encontrava paz e conforto em seu coração.
Desde criança frequentava aquele recanto. Na verdade, era o seu lugar favorito na cidade. Acostumada com a solidão do lugar, tirou a roupa e tomou banho, sentindo a água fresca em volta de seu corpo. Deixou o corpo boiar enquanto olhava o céu ensolarado. De repente, ela ouviu um barulho de galho seco sendo pisado na margem do rio. Levantou-se assustada para ver o que era. Em pé e com um rosto de pura admiração, estava ele, o homem misterioso. Consigo, ela pensou, e agora como sairei da água se a minha roupa está na grama do rio? Afundou o corpo todo e encarou o estranho. Ele, ao perceber que ela ficou envergonhada, sorriu, mas não saiu de onde estava. Parecia se divertir com a situação vergonhosa em que ela se encontrava. Depois de uns minutos, Clara gritou: "É feio ficar espiando as pessoas tomarem banho. Saia, por favor, pois quero me vestir." Ele riu alto e respondeu: "Senhorita, eu não estou impedindo que saia da água. Não estou com a sua roupa, nem pedi que se despisse. Portanto, a senhorita não sai daí porque não quer." Ela ficou furiosa com o ar debochado dele. Tomada de coragem, saiu pelada do rio, pegou as roupas e começou a se vestir enquanto olhava aborrecida para ele. "Seu grosso", disse ela. Ele lhe respondeu: "E você é linda. Eu não perderia esse espetáculo de maneira nenhuma. Aliás, qual é o seu nome?" Ela nada respondeu. "O meu é Lucas Bryan e o prazer foi todo meu em conhecê-la." Ela já havia acabado de colocar o vestido e se retirava quando ouviu o sobrenome Bryan. Indo para casa, recordou que sua mãe lhe disse algo a respeito dos Bryans. Parece que eles faziam magia negra e foram expulsos da cidade ou algo parecido. Ela não sabia ao certo. Enquanto ela caminhava de volta até a sua casa, não conseguia deixar de recordar os olhos gulosos dele sobre o seu corpo. Nunca ninguém a vira sem roupa e ele parecia gostar do que via. Isso a deixou sem ar por um momento. Um homem a viu sem roupa. Céus! Depois do ar ter voltado, o sentimento que tomou conta dela foi outro. Como ele é bonito, pensou enquanto apertava a ponta de um capim entre os lábios. Parou de caminhar e relembrou a bela imagem dele que sorria dela na beira do rio. Um calor começou a queimar-lhe as entranhas e ela se arrepiou, dizendo: "Certamente ele possui algum pacto com o mal para me deixar encantada assim." Entrou em casa apavorada com os pensamentos pecaminosos que tomavam conta de sua mente. Precisava parar de pensar naquele homem. Procurou se concentrar na lição que teve no templo naquela manhã como forma de não pensar mais nele. Não conseguiu. À noite, a situação dela piorou, pois o seu corpo queimava em febre e sua mãe não sabia o que fazer para a temperatura baixar. Deu chá, remédios e nada surtiu efeito. A febre a consumiu a noite inteira com sonhos eróticos e pensamentos lascivos. A santinha ardia de paixão e desejos. Quando o dia amanheceu, a febre passou.
Cansada pela noite delirante que teve, assustou-se das volúpias noturnas por aquele homem. Acreditou firmemente que ele a havia enfeitiçado com aquele olhar de encanto. Precisava descobrir se estava enfeitiçada por ele e pedir para ele tirar o feitiço dela de qualquer jeito. Dessa forma, resolveu procurá-lo. Sem falar nada para sua mãe, foi até a residência dos Bryans e bateu na porta. Ele a atendeu surpreso com a visita. Convidou-a para entrar e perguntou: "O que deseja, linda flor do rio?" Ela foi direta e sem rodeios, dizendo: "Quero saber se você me enfeitiçou, pois ardi em febre a noite toda e tive sonhos terríveis com você." "Sonhos comigo? Quais?" indagou ele. Envergonhada, ela disse em voz baixa: "Sonhos eróticos, seu feiticeiro." "Sonhos eróticos?" Ele riu descaradamente. Depois de refeito, olhou para ela com sedução e, se aproximando, lhe disse: "Bem, podemos realizá-los todos agora, minha flor." Ela o empurrou com firmeza. "Quero que você retire esse feitiço de mim agora." Então, sério, ele respondeu: "Minha família me avisou para eu não vir morar aqui, pois vocês acreditam que somos feiticeiros. Não sou um bruxo e não fiz nenhum feitiço para você." "Então por que tive esses sonhos horríveis?" perguntou ela, quase chorando. "Creio que posso lhe dizer o motivo, minha flor. Simplesmente você gostou de mim. Só isso e nada mais. Eu sou psicólogo e sei como a mente humana funciona. Você se apaixonou por mim. Certamente nenhum homem a viu como eu a vi e nem a desejou como eu." Ele a segurou gentilmente e enxugou as lágrimas dela. Com a aproximação dele, ela começou a tremer. Sem suportar mais a vontade de se entregar a ele, beijou-o apaixonadamente. Aquele beijo foi como um vulcão adormecido que entrou em erupção e lavas incandescentes deslizaram pelas encostas. Ela estava suplicante e entregue aos carinhos dele. A noite já estava bem adiantada quando ela se lembrou que precisava voltar para sua casa. No entanto, quando entrou no seu quarto, o arrependimento dos atos de amor lhe tomou conta. Tomada de tristeza pelas ações pecaminosas que tivera com Lucas Bryan naquele dia, ajoelhou-se em lágrimas, pedindo perdão pelo amor que estava sentindo e pelo pecado que cometera. Como poderia cumprir a vontade da mãe dela de se dedicar, pura e casta, aos dogmas de sua fé? Durante alguns meses, Clara passou por esse dilema. Vivia entre o amor que sentia por Lucas e a sensação de pecado que a atormentava depois de consumir nos braços dele. Por diversas vezes, Lucas quis se dirigir à mãe dela e falar sobre o amor que um sentia pelo outro, mas Clara temia que a mãe não aceitasse que ela não seguisse a vida de religiosa. Certa tarde, quando os dois estavam abraçados na casa de Lucas, a mãe dela, com um grupo de senhoras, entrou pela casa com o objetivo de exorcizar os dois e libertar a filha dos laços do mal. "Largue a minha filha, seu feiticeiro", falou a mãe de Clara, avançando em direção a ele para atingi-lo com um pau.
Clara se colocou entre eles, evitando que a mãe o ferisse, dizendo: "Ele não é um feiticeiro, mamãe, e nós nos amamos verdadeiramente." Clara, você foi separada para ter uma vida entregue à nossa fé e não para viver em pecado com esse homem. Nesse momento, Lucas dirigiu-se à mãe de Clara, dizendo: "Nós nos amamos e eu quero pedir a mão dela em casamento, senhora. Quanto a ela viver uma vida religiosa, o casamento não a impede de seguir os seus mandamentos e fazer o bem ao próximo." "Eu não aceito esse casamento, Clara", disse-lhe a sua mãe. Clara, com determinação, respondeu: "Mãe, o meu casamento não impede a minha devoção. Eu completei 21 anos, sou maior de idade e decidi me casar com Lucas. Espero que a senhora aceite a nossa decisão." O casamento foi realizado no cartório uns dias depois e os dois se mudaram de Rio Dourado. Eles começaram uma nova vida longe dos olhares julgadores, dedicando-se a ajudar os necessitados e a construir uma família baseada no amor e na fé. Dessa forma, Clara se sentiu redimida diante do sentimento de pecado, provando que, às vezes, seguir o coração pode ser a maior prova de fé. Espero que tenham gostado dessa linda história de amor. Se você também acredita no poder do amor verdadeiro, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. E claro, inscreva-se no canal Histórias e Amores para mais histórias emocionantes. Até a próxima!